E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Messias, sou psicólogo e hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder a pergunta de um profissional, uma psicóloga, que me procurou nos comentários dizendo que eu queria que eu me posicionasse. Ela pediu para que eu deixasse o nome dela em sigilo por causa do tema aborto, que é um tema muito polêmico, né? Mas ela pediu para que eu me posicionasse referente a esse caso, porque eu tive um embate, com algumas pessoas no Facebook, porque eu lamentei a aprovação do, da Argentina com relação à legalização do aborto, né? E eu me posicionei ali lamentando, né, o assassinato das crianças, né, e pelos males físicos e psicológicos que as mães serão submetidas graças à liberação do aborto na Argentina, né? E usei palavras duras mesmo ali para demonstrar toda a revolta que eu e mais de 70% dos brasileiros sentimos referente à legalização do aborto. Porque já dizia, né, que o filósofo já dizia, né, que o palavrão existe justamente para demonstrar a indignação que você sente referente a algum tipo de assunto, né? Porque falar educadamente seria compactuar com o inaceitável, né? E é isso que o aborto é para nós brasileiros. Pelo menos para mais de 70% dos brasileiros, o aborto é algo inaceitável. Mas aconteceu que algumas pessoas vieram, né? Duas pessoas, na verdade, né? Uh, vieram me querer na minha página pessoal. Eu não postei isso em blog, eu não postei isso em página, em nenhum lugar. Eu postei isso no meu Facebook público. E elas vieram querer debater comigo, dizendo que lamentável eu pensar desse jeito, porque eu sou psicólogo, e que eu devia ter outro tipo de posicionamento e coisa e tal, né? E aí eu coloquei lá para elas no que eu estava me baseando para falar isso, né? Que foram 3 vídeos que eu coloquei ali. Na verdade tem outras fontes, tá? Mas eu coloquei basicamente 3 vídeos ali do Bernard Kirchner. Kirchner, acho que é o nome dele. Acho que é assim que pronuncia. Onde ele fala sobre isso. Eu vou deixar no card, no izinho que vai aparecer aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver no Facebook, eu peço que você vá no YouTube e procure isso. Até no meu próprio canal do YouTube, que lá vai estar, tem uma pastinha lá, uma listinha ali dos vídeos recomendados, tá bom? E falou um monte lá pra mim, falando que lamentava, tal, essa pessoa que foi lá, tal. E aí eu fiz alguma, baseado naqueles vídeos, eu falei pra ela, agora eu quero ver você debater com o cara aí, que é especialista. Porque é dele que eu tô falando, é do que ele tá falando que eu tô defendendo. E a afirmação da pessoa pra refutar as informações que estavam no vídeo, né, era que não tinha gostado do jeito que a pessoa falou, né? É um estudioso da área e tudo tal, mas tem o jeito dele de falar. Ele não é psicólogo, lógico, tá? Mas ele é um especialista, um estudioso da área, que estudou o aborto e os malefícios que ele causa, né? Mas, né, inclusive o pai do Bernard Kirchner é médico, né? E só que a afirmação para refutar as ideias ou para contrariar as ideias do Bernard Kirchner é dizer que eu não gostei do jeito que ele falou. Isso para mim não é argumento válido, né? Mas tudo bem. Aí o debate se continuou, né? E eu fiz algumas perguntas. Eu tô com umas colinhas aqui, tá? Com pouquinhos argumentos aqui para poder demonstrar o que eu tô falando, né? E já esclarecendo a dúvida do companheiro da companheira que fez a pergunta para mim na página, tá bom? Referente ao meu posicionamento. E aí eu fiz algumas perguntas baseadas no que o Bernard Kister fala. Então eu coloquei aqui. Que ela apontou que é questão de escolha, né, se a mulher quer ou não fazer aborto. E eu coloquei questão de escolha, será que se uma mulher souber dos prejuízos físicos e psicológicos que ela está sujeita a fazer o aborto, será que ela ainda faria? Porque você falar que é legalizado fazer o aborto, que você pode abortar aí com 13 semanas, com 12 semanas, entendeu? É bacana, né? Mas se apontar os prejuízos da mulher fazer o aborto, não pode falar, né? Mas tudo bem. Certamente ela também não sabia, né?
Outro ponto, e outra coisa, né? Que eu tô falando aqui da mulher, porque se a mulher já resolve abortar, entendeu? Já vem o caso que ela não tá nem ligando pro filho dela, que já é um absurdo por si só, né? Então que ela pense nos prejuízos que isso acarretará pra ela, tá bom? Outra pergunta que eu fiz, porque a pergunta também não teve resposta, tá? E aí eu vou pra outra pergunta. Mais uma vez você está assim, porque ela me disse assim que ela não debateria isso comigo e nem passaria pela cabeça dela debater isso comigo porque eu sou homem, né? E esse assunto não compete aos homens, né? E aí eu falei pra ela, falou, você tá sendo meio preconceituosa, né? Meio feminista aí, né, nessa afirmação sua, né? Porque tá me excluindo de um debate social porque eu sou homem. Esquisito vindo de alguém que milita a favor, né, da igualdade, né? Mas tudo bem, porque essas duas pessoas se dizem psicólogas, tá bom? Não sei se elas estão atuando. Na verdade, eu já acabei no meio do embate, eu acabei descobrindo que uma delas não atua na área, tá bom? E quis me atacar, tá bom? Ah, ah, assim, ela comparou o aborto ao fumo, que a pessoa pode escolher se ela quer ou não, é uma questão de escolha. E aí eu falei, poxa, eu me sinto ridicularizado com essa colocação, porque o fumo é um vício físico-psicológico. A partir do momento que você está viciado, você tem que combater, você tem que lutar psicologicamente e fisicamente contra a nicotina. Agora, o aborto é uma questão de escolha momentânea, baseada no emocional da paciente, nas causas da paciente, nas causas da mulher que quer fazer o aborto. Não é uma questão de vício. Então foi um argumento assim que chega a ser ridículo, né? Ah, tá. Tomás poderia. Tá. Ela fala sobre que o Bernard Cristina aponta, né, ah, que as mulheres que fazem aborto, né, elas têm aumenta a chance de elas terem um câncer de mama, né? E ela diz que mesmo sendo e a forma que ela refutou para mim foi dizendo assim que mesmo sabendo que o aborto causa câncer de mama, isso ainda é escolha da paciente. Aí eu disse assim, eu refutei dizendo assim que se eu soubesse que um procedimento que eu quero fazer por opção minha, entendeu? Viesse a me levar a possibilidade do aumento de ter câncer, eu pensaria duas vezes a fazer. Você não pensaria? Mas eu não posso falar isso para minha paciente, segundo ela, né? Eu não posso avisar isso, tá? Uh, Quando você vai falar sobre, que diz que eu posso comentar sobre, mas eu não posso entrar nos específicos, né? Mas aí eu falo, quando vem o estuprador para mim e fala assim, olha, eu tô pensando em fazer uma besteira e me conta o caso, a primeira coisa que eu vou fazer é o que tá ele querendo, já que ele decidiu fazer isso, eu quero saber o que levou ele a pensar que ele vai querer fazer isso, né? Como psicólogo, né? Mas se chega uma mulher pra mim que diz assim, olha, eu quero abortar por N motivos, o filho não é do meu esposo, eu fui estuprada, coisa e tal, aí eu tenho que virar pra ela e falar assim, não, eu acho que você tem que abortar sim, né? Eu não tenho que perguntar, mas por que você quer abortar? Por causa que o meu filho não é do meu esposo, por exemplo, tá? E eu vou falar, eu tô obrigado a dizer pra ela as consequências dos atos dela. E isso é psicoeducação, não é? Porque é justamente quando a Dasein Análise fala justamente isso. Não é trazer a pessoa da fantasia para a situação de sujeito, mostrar para ela as escolhas e mostrar para ela as consequências das escolhas dela, para que ela possa entender o que vai acontecer ou o que pode acontecer e assim ela tomar uma melhor decisão. Aí eu não posso fazer. Nesse caso do aborto, eu não posso fazer isso. Né? Segundo a minha rival no embate, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar que o aborto é legalizado e que ela pode fazer. Tá? Uh, uh,
Assim, ela diz também que o aborto sempre existiu na história da humanidade, né? E que não, sempre existiu e sempre existirá, né? E aí eu coloquei pra ela, falei, olha, guerra, estupro, pedofilia, canibalismo, essas coisas sempre existiram na história da humanidade. E não é por isso que isso torna a coisa moral e ética dentro da nossa sociedade. Entendeu? Também não teve resposta, né? Ela disse que legalizar não é incentivar. E eu disse pra ela, legalizar é incentivar sim. Legalizar o aborto é incentivar o aborto sim, tá? Principalmente quando você não diz as consequências do ato do aborto, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas nos países onde o aborto foi legalizado, houve um aumento do número de abortos, né? E ela até aponta. Inclusive, né, outro caso, é que no Brasil, um lugar onde não existe, o aborto não é legalizado, né? Quando existe o estupro, ele é despenalizado, ele não deixa de ser crime. Ele é despenalizado. A mulher que comete o aborto por ter sido estuprada, ela não sofre das penas, mas ele continua sendo crime, tá bom? No Brasil, desde 2013, segundo o Bernard Kister, né, a taxa de abortos vem diminuindo. Né? Então, por que no país que legaliza, sobe? E no país que é proibido, ele vem diminuindo, ano a ano. Também não teve resposta dela, tá? Ela fala sobre as condições de saúde da mulher que aborta. Que aborto legalizado seria uma forma de tornar a coisa mais segura, né? E aí eu disse assim, que condições de melhores de saúde não é você achar um novo método para tirar o filho, porque a gente já tem métodos anticonceptivos, camisinha, pílula do dia seguinte, né? Abortar não é mesmo que fosse legalizado, você não está dando a melhor condição de saúde que tem para a mulher nesse sentido, entendeu? Não é remediar, mas sim prevenir. Dê instrução para que se previna DSTs e gravidez indesejada, tá? Essa foi a minha resposta. Também não refutou de volta, né? Tá. Ela disse que, né, que não é papel do psicólogo falar sobre isso, né? Que eu deveria me conter e me calar referente ao assunto, né? E aí eu disse assim que antes de ser psicólogo eu sou cidadão. Antes de ser cidadão eu sou homem, né, ser humano, que se indigna quando vê uma maldade, porque a maldade sempre será maldade, independente se legalizado ou não. Tá? E assim a bondade também será. Não é isso que se prega na igreja, não é isso que se prega na nossa sociedade? Independente de quem vence um combate, o mal sempre será o mal. Tá bom? E depois veio cheio. Aí depois que eu terminei de fazer os meus apontamentos, né? Em geral, as respostas das duas foram coisas do tipo: olha, eu nunca debateria com você porque você é homem, eu me ofenderam profissionalmente, me ameaçaram, né? Você vai ficar sem pacientes por causa dessa postura sua. Porque até uma delas, tá ligado? Muito me estranha. Depois ela mesma contou que ela não atua na área e quis esfregar o código de ética na minha cara, dizendo que eu não podia falar aquilo, que eu não podia me posicionar daquilo. E eu encarei aquilo e falei pra ela também que isso era só uma forma que ela queria de me calar. Ela disse que ela sabia coisas de mim. Ó, vai vendo a mentalidade da pessoa. Ela disse que sabia coisas minhas através de um atendimento que ela fez a uma pessoa, né? E que isso me prejudicaria. Quer dizer, ela fez uma ameaça direta a mim com dados que ela colheu de um paciente. Mas ela também não falou nada. Então o que eu acho que também. Eu falei pra ela, ó, não perde a boa. Eu estamos num debate aqui e eu quero que você prove pra mim que eu tô errado nas minhas colocações. Se você não pode provar, entendeu? Fecha o Face aí e vai embora e vai dormir com essa, cara. Vai pesquisar, vai estudar. Entendeu? Mas, né,
não foi o caso, né? Ela quis, se irritou lá e quis me ofender profissionalmente e pessoalmente com dados que ela colheu de um paciente. Ela vai falar que eu não tenho ética e olha o que ela tá fazendo. Tá pegando dados que ela colheu de uma pessoa em terapia, deve ter sido como ela não atua na área, ela deve ter colhido isso na clínica, na faculdade de alguém. E tá usando isso contra mim. Ela nem me conhece pessoalmente. Foi lá me atacar no Face lá. Então olha a mentalidade da pessoa quando a pessoa fica sem argumentos para discutir com você. Né? Porque não tem informação. Né? E o mais engraçado, né? Ela vira e diz, ó, isso não faz parte da minha realidade. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero aborto pra mim. Mas pros outros, pode liberar. Para as outras mulheres, pode liberar. Sem saber das consequências. Né? E aí, como o próprio filósofo Pondé fala, né? Esse é o tipo de pessoa, né? Que ama a sociedade, mas detesta o próximo, tá? Então a gente já nota que tipo de pessoa é essa, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que o Bernard Kirchner... Vou deixar aqui no card também, no izinho aí, para quem tá vendo no YouTube. Algo que o Bernard Kirchner fala dos prejuízos que é do que uma mulher que faz aborto corre, tá? E agradeço você se você tá até agora assistindo o meu vídeo para se informar, tá bom? Então vamos primeiro aos prejuízos psicológicos, que é o que nos interessa, já que eu sou psicólogo, tá? E a vocês que estão na página também, tá bom? Então eu fiz uma colinha aqui onde eu vou ler, tá bom? Bom, aspectos psicológicos. 14 vezes mais chances de homicídios porque a mulher, no caso do médico, eu imagino, falhar algum procedimento no aborto e acabar assassinando a paciente, tá? Ele vai explicar melhor isso, então é importante que você veja o vídeo oficial dele, tá? Só vou aqui passar rapidamente, porque é muita coisa. 4 vezes mais chance de voltar a abortar, tá? Pelo medo da gestação que vai se criar dentro da pessoa, tá? O aumento do número de abuso contra menores, porque essa mãe, como ela abortou, ela não vai saber, ou tem grande possibilidade de não saber lidar com crianças, pela mágoa que ela vai guardar dentro dela, tá bom? 40% mais de chance de ter depressão, tá? Por culpa, tá? E tem um negócio que ele chama aqui de síndrome pós-aborto, tá? Que tem alguns sintomas, tá? Que é enjoo, culpabilidade, depressão, ansiedade, pesadelos, baixa autoestima, abuso de substâncias como álcool e drogas, tá? E ela se compara, né, segundo Bernard Kirchner, né, se compara à síndrome pós-guerra, de tão traumático que é. E o síndrome pós-guerra, para quem não sabe, é aquela situação onde o sobrevivente de uma guerra volta da guerra e ele tem sonho referente à guerra, com explosão, com morticídio, com assassinato. E ele tem pesadelos terríveis revivendo toda aquela situação, entendeu? E quem sofre do aborto, quem faz o aborto, quem assassina a criança dentro do próprio ventre, passa pelo mesmo tipo de situação. E vai ficar revendo aquela situação do aborto e aquelas imagens em sonho até receber tratamento. Tá bom? Então é tipo uma espécie de estresse pós-traumático para quem é da área da psicologia, tá bom? Tem causas até para terceiros, tá bom? Então médicos e enfermeiros que fazem parte do aborto também terão pesadelos, depressão, problemas de identidade, fadiga física e emocional, resistência ao trabalho e imagens fixas da prática do aborto. Quer dizer, não traz benefício para ninguém, tá? Mais uma vez, palavras do Bernard Kirchner, tá bom? Quem quiser mais informação ou comprovar isso que eu tô falando, vou deixar no card aqui o vídeo dele. E eu queria agradecer, porque nesse embate, né, que a gente teve, que ficou uma coisa bem mal vista até, esclarecendo a dúvida dessa profissional que me fez a pergunta em particular, queria que eu me posicionasse, tá? E dizendo que eu não, né, a questão não é se eu tô julgando, porque eu não tô julgando o paciente. Muito pelo contrário, eu tô aqui para dar
atendimento, acolhimento e resolver o problema psicológico da mãe que aborta, por exemplo, do paciente em geral, entendeu? E, e mostrar para ela, se ela não fez o aborto, trazer ela à situação desse sujeito para que ela se depare com as consequências dos atos dela. É isso que o psicólogo faz. Né? Psicoinformação, não é isso? Psicoeducação, não é isso? Prevenir ela de problemas futuros que ela vai ter. Né? E isso são só os problemas psicológicos, tá? Existem os problemas físicos também. Vai estar no card aqui do Bernardo Kister também. Tá bom? Eu não vou entrar porque já estou com 20 minutos de vídeo. Tá bom? Mas quem quiser saber mais, o vídeo tá aí para quem quiser ver. Tá bom? Nome dos vídeos. Três vídeos do Bernard Kister que eu recomendo. Refutando aborto, refutando do Duvier. Tá? Ela abortou 5 vezes. Eu acho que é isso o nome do vídeo, tá? Se eu tô me lembrando bem. E Cala a Boca Abortista. Tá? Ele não é psicólogo, mas ele é estudioso da área. Então ele pode falar para vocês, ele faz palestras e tal, com mais propriedade do que eu. Porque é nele que eu tô me baseando para falar isso daqui, tá bom? Ele também tem os dados, tem as fontes certinhas do que eu tô falando aqui e do que eu tô repetindo dele, na verdade, tá? Então eu quero fazer agradecimentos, né, a pessoas que me deram apoio naquele embate, né? Que foi a Patrícia Múrcia, a Vandriane de Vasconcelos, né, a esposa do Pipo, Hugo Amaral Neto, psicólogo, Lia Santos, psicóloga, Leandro Rosseto, colega meu, amigo pessoal, né, Lilian Scarpim, né, psicóloga, e essas pessoas me ajudaram no embate, apoiando a minha ideia e o que eu estava falando. Tá? Então você pode ver, existem psicólogos também que pensam da mesma forma que eu. Da mesma forma que mais de 70% dos brasileiros que repudiam o aborto. Tá bom? Então eu não estou falando do nada. Tá? E para você que quer me calar, só me mostra que eu estou no caminho certo. Tá bom? E isso prova também quem são vocês. Entendeu? Que dizem estar agindo em nome da psicologia, mas nega a opinião do outro, só entende o próprio discurso, não permite que o outro diga o que ele acha, nega a alteridade do outro, né? Se você ficou brava, pensa que o outro é sempre a nossa maior angústia, não é assim que a gente aprende na Dasein Análise, né? Lidar com a opinião do outro, com o posicionamento do outro, é sinal de angústia do ser humano, tá bom? Assim como a liberdade também minha de falar, entendeu? Eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Sem medo, não tenho medo de nada. Você vai ficar sem paciente. O código de ética. Cara, eu não estou infringindo o código de ética. Eu estou falando como pessoa. Quer dizer, porque eu sou psicólogo, eu tenho que abdicar da minha opinião particular? Não tenho, cara. Não tenho. Entendeu? E eu estou fazendo o meu papel de psicólogo, tá? Informando os prejuízos e as consequências dos atos, das escolhas das pessoas. Não é isso que o psicólogo faz? A Dasein Análise não é isso? Trazer a pessoa para o real, abrir o leque de possibilidades e apontar consequências dos atos? Ou nesse caso não pode? Nesse caso não pode, né? Tá. Aí fica a questão para o profissional que me perguntou, tá bom? Que pediu sigilo, né? Tá aí a resposta do que aconteceu e do meu posicionamento. Beleza? Meu nome é Elton Rafael Messias, sou psicólogo, luto pela liberdade de expressão de cada um, entendeu? E é isso aí, beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo, lembra dos cards. E valeu, obrigado.